Bom, boa tarde a você que está aí em casa acompanhando o CMO Summit Online. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Sou o Bruno Bianchini, vice-presidente comercial e marketing da Itatiaia, e a gente está aqui acompanhando junto da CNN esse evento tão grandioso e tão importante para o nosso mercado da comunicação, da publicidade no Brasil. E agora recebendo aqui Rafael Dias. Ele é diretor de marketing e head de ads da 99, uma empresa que faz parte do nosso dia a dia aí, nos serviços e na prestação de serviço à população. Você que está em casa, se quiser participar, mandando perguntas, a gente tem um chat online aqui, participe e dando tempo a gente vai priorizar o máximo de perguntas possíveis. Rafael, boa tarde, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Itatiaia CNN. Queria começar falando com você sobre essa questão de trabalhar com uma marca que faz parte do nosso dia a dia, do ponto de vista de trazer uma simplicidade, trazer um serviço que torna uma marca essencial, né? Não é uma marca de produto, torna uma marca essencial em serviços para a gente. Qual que é esse desafio, né? De ter como o seu público final um consumidor que você está ali facilitando a vida dele. Boa. Bom, primeiro de tudo, boa tarde, Bruno, ou Bianchini, vamos manter assim. É um prazer estar aqui, um prazer falar com todo mundo, prazer estar aí com o pessoal de casa. Bom, a 99 ela é um produto, mas também é um serviço, né? Então a gente está num aplicativo, mas ao mesmo tempo a gente está no dia a dia das pessoas, transportando milhões de pessoas todos os dias, em mais de 3.300 municípios do Brasil, para mais de 55 milhões de passageiros, tá? Então, quando a gente pensa nos desafios e na forma com que a gente trata tudo isso, a gente precisa, primeiro de tudo, conhecer esse país que a gente está operando, então trabalhar muito bem as estratégias de localização, de entender que produto tem fit para esse consumidor, quais são os produtos que mais fazem sentido na região norte, nordeste, sul, pensando em diferentes tipos de público, ocasião de uso, ao mesmo tempo trabalhar essas informações em tempo real. A gente é um marketplace ao mesmo tempo, então quando a gente fala de passageiros e motoristas ao mesmo tempo, pedindo em localidades que precisam estar sincronizadas de certa forma, a gente precisa atuar enquanto operação para garantir a satisfação desse usuário, no fim das contas. E imagina isso acontecendo com milhões de pessoas ao mesmo tempo no Brasil inteiro, de forma simultânea. Então aqui passa muito por tecnologia, passa muito por construção de relação com esse consumidor, e passa muito sobre um ponto de vista de estratégia mesmo, de você entender esse usuário, entender o que ele precisa e que tipo de portfólio você vai conseguir estabelecer para ele, e pensando também no seu, que a gente chama de supply, né, que são seus motoristas parceiros nesse caso. Que Então, aí é como... uma responsabilidade social, inclusive, né? A Sim, geração de emprego, exato. pessoas que passam e passaram a viver disso, sustentar as famílias. Sim, hoje a gente está falando de mais de 1,5 milhão de motoristas parceiros, sendo 700 mil motociclistas ou entregadores, né, que hoje eles já podem executar aí diferentes serviços dentro da 99. Então, sim, passa muito por este lugar que você comentou de responsabilidade social e todo um ecossistema que funciona para quando a gente fala de 99, né, que é um marketplace. E você citou aqui, falou de dados, né? Que como relacionar com o usuário, com o consumidor. E num momento de LGPD, num momento de Uhum. muita sensibilidade nesse assunto, queria que você trouxesse para a gente assim, como é essa experiência, né, de transformar esses dados e usar esses dados da melhor forma, gerando experiência de um outro lado, sem invadir, né, e Uhum, sem o perfeito. consumidor se tornar invadido. Perfeito. Por mais que a gente tenha muito dado, a gente atuar de forma individual ainda não é uma realidade, né? Obviamente, a gente sabe
quem é a pessoa, o nome, a gente trata ela de forma direta e tudo mais. Mas as estratégias elas ainda não são 100% individuais, né? A gente está falando de realmente entender comportamentos, que são comportamentos de grupos de pessoas, que fazem mais sentido, pode ter mais aderência. Então, a gente vai traçar uma estratégia, seja ela de comunicação, de operação, de incentivo, de promoção. A gente vai tratar isso para um grupo de pessoas, um grupo de usuários, e aí sim a gente conseguir fazer isso, testar, entender através de dados qual que é a resposta do consumidor mediante essa ação que a gente faz, testar isso, né? Então acho que quando a gente fala de uma empresa de dados e uma empresa de mobilidade, o teste ele é sempre uma das formas mais permeadas nessa indústria. Então por questão de proteção mesmo. Então, eu preciso saber se um usuário ele está satisfeito com aquilo antes de eu escalar. Então, a gente acaba testando muita coisa, muita comunicação, muita iniciativa, e isso é muito nativo da nossa existência enquanto empresa de tecnologia. Legal. Você tem uma carreira, um histórico muito legal e vitorioso aí no mundo do marketing. E eu queria que você trouxesse para os nossos espectadores que estão em casa. Qual é a diferença, né? E como que o choque de realidade de uma diferença de um mercado que você trabalha um varejo, como foi na Mondelez aí na sua Sim. carreira, que o produto está na prateleira, que é venda de um produto físico, e sim, 99 é um produto através do app, né? Mas Sim. a prestação é um serviço, assim como a gente, né? Itatiaia, CNN, são veículos de comunicação que prestam serviço. Como é que é essa diferença, assim, e os desafios de um Uhum. profissional, de um CMO hoje à frente de uma equipe grande e de um mercado? Perfeito, acho que é muito diferente, acho que primeiro de tudo. Obviamente, a essência, né? Vamos começar pelas similaridades. A essência de você ter um usuário, uma marca que precisa construir uma relação do que é um produto, do que é uma conexão emocional, isso se mantém, né? Isso é o beabá do marketing que a gente precisa respeitar. A única forma é que você conduz isso de uma estratégia diferente, numa velocidade principalmente diferente. Então, quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia versus uma empresa de varejo, a responsividade é uma questão muito importante. Então, quão rápido você precisa reagir? A gente está atuando em tecnologia, a gente está atuando com dados em tempo real. A gente consegue ver nossas corridas em tempo real, quanto se caiu, se aumentou. Então, quanto eu preciso reagir, né? Se meu competidor aperta um botão que prejudica a minha meta, meu objetivo de negócio, eu preciso atuar de forma muito rápida. E essa é uma categoria muito nervosa nesse caso, sabe? Que a gente tem a competição muito assídua e a gente precisa ser muito responsivo. No varejo, obviamente, você precisa ser responsivo, mas você tem um tempo de ciclo de negócio que ele é um pouco maior, né? Para você planejar um produto demora um pouco mais, mesmo para você implementar uma promoção no ponto de venda demora um pouco mais. Você tem uma cadeia que você precisa trabalhar de forma estruturada, estratégica, o que dentro desse segmento de serviço e tecnologia acontece de forma muito ágil. Então, acho que para mim essa é a principal diferença. Além do que, é mais fácil controlar a expectativa do consumidor quando a gente fala de produto, né? Quando a pessoa recebe, né, uma barra de chocolate ou um chiclete, ela sabe muito bem o que ela vai esperar. Quando você fala de serviço, você tem um ponto de contato com a marca e o produto que ele apresenta variabilidades, necessariamente. É a natureza desse tipo de negócio. Então, isso traz novos desafios também. E aí, nesse caso, te fazendo uma pergunta até como usuário, Uhum, inclusive, né? Assim, quando você trabalha um- uma prestação de serviço dessa, que a gente fala do quão é essencial na nossa vida e o quão dinâmico é do ponto de vista do imediatismo, uhum, é, vocês enxergam que o usuário ali, quando ele termina de receber esse serviço, e ele é bem feito, ele enxerga que não foi mais do que uma obrigação da marca que está prestando aquele serviço, porque quando a gente tem uma conexão com um produto, um chocolate, você uhum, cria conexão com o sabor, você cria uma conexão.
você vai com a mesma expectativa de sempre, Sim. né? Como que é esse lado de ter que o tempo inteiro suprir essa expectativa Uhum. imediata? Perfeito. É um desafio, né? Então, naturalmente, a gente sabe que o serviço ele está sujeito a variações e o próprio usuário ele ganha maturidade com essa própria categoria. A gente está falando de uma categoria que ela é razoavelmente nova, né? A gente está Sim. falando de 99, 12 anos de existência, uma categoria que penetrou muito bem no Brasil, hoje é um dos mercados mais penetrados do mundo, quando a gente fala de mobilidade. Então, o usuário, ele também já se adaptou, e passa a se habituar com as realidades que a categoria apresenta. Então, se você está em São Paulo, a gente vai sair aqui do CMO Summit, a gente sabe que vai ser mais desafiador pegar um carro, porque existe um volume de pessoas ao mesmo tempo, então vai ser mais desafiador do que você estar na porta da sua casa num horário que não é um horário de pico. É, enfim, acho que essas são as próprias evoluções que o próprio consumidor ele vai orientando as suas próprias expectativas com relação aos serviços. Mas sim, a marca ela tem que estar sempre responsiva, ela precisa tratar problemas, e ela precisa garantir que esse usuário ele tenha uma boa experiência, e caso ele não tenha uma boa experiência, qual que é a resposta que a gente pode dar para esse usuário para que ele se mantenha retido na plataforma, né? Que ele volte a usar, e tudo mais. Então, acho que passa por toda essa adaptação do usuário, que é natural com a penetração, mas também as nossas tratativas para quando as coisas não saem como planejado. Você falou aqui um pouquinho da estratégia de marketing nacionalizada num Uhum, país continental, né, como o super. Brasil. E com tantas culturas, tantos, a gente está falando aqui do sotaque Uhum, mineiro que conquistou o Brasil inteiro, da sim. Itatiaia, que as plataformas digitais realmente estão se nacionalizando, né, cada vez mais, enquanto o rádio a gente trabalha regionalmente, Uhum. o digital a gente escala nesse sentido. Como que vocês, como marca, e na hora de conectar com o seu público, enxergam a cultura digital do brasileiro, né? Essa facilidade, e para alguns a dificuldade de tratar a tecnologia na palma da mão, por mais que a gente saiba que existe mais aparelhos de telefone do que população no país, a gente sabe que tem categorias e tem faixas de cultura que vivem certas dificuldades com isso. Como é o tratamento de vocês em relação a isso? Perfeito. Então a gente é uma marca nascida no Brasil, né? E a gente precisa considerar isso em todas as nossas estratégias de comunidades e regionais, no fim das contas, né? A gente é uma marca que cresceu muito a sua relevância a partir de operações que elas nasceram regionais. Então a gente tinha inclusive estruturas regionais com gerentes de marketing local que ia ali próximo do consumidor, entender, atuar em proximidade de eventos locais, eventos mais regionais, mas também a gente hoje com o digital a gente entende onde as conversas também estão, no fim das contas, né? E a gente sabe dos pontos de paixão, dos pontos de interesse, e busca isso para achar uma intersecção de como a marca pode entrar nesses momentos, né, no fim das contas. Então a gente tem feito isso como uma estratégia muitas vezes regional, tá? Então, um exemplo que eu posso dar, acho que faz pouco tempo a gente estava em Maracanaú agora, com um show da Ivete Sangalo, inédito, naquele São João, que a gente sabe que é uma conversa muito forte para o Nordeste inteiro. Na verdade, é uma conversa que é nacional, ela acontece de formas diferentes. A Em gente estava falando Minas, disso, né? Vem exato, aí o Arraiada Itatiaia lá em exato, Minas. exato. Em Minas é de um jeito, em São Paulo é quermesse, mas o São João, e aí não quero entrar no mérito de qual que é melhor, né? Mas o São João do Nordeste, ele tem suas características muito fortes, né? E Maracanaú é uma das principais praças, e a gente está com uma parceria muito grande com a Ivete, e levá-la para esse contexto. E aí a Ivete adaptou todo o set list, ela criou todo um show específico para aquela região, foi de 99 moto até o show, enfim, são narrativas que a gente consegue trabalhar, entrar nas conversas, no físico, no digital, na experiência do consumidor. Então, isso tudo a gente ajuda a gente a regionalizar. Da mesma forma, o carnaval. O carnaval, a gente
estar em São Paulo é de um jeito, como no Rio é outro carnaval, em Salvador é outro, e não necessariamente você está se conectando só com a pessoa daquela praça, né? Você está conectando com a tribo que se conecta com aquele artista ou com aquele formador de opinião ou com aquele tipo de evento. Então, a gente tem tentado olhar um pouco mais sobre o ângulo da comunidade, de quem está interessado naquele tema e qual que é a melhor forma que a marca consegue se comunicar em qualquer intersecção, sabe? Acho que é por aí um pouco. Legal. Rafael, vocês fazem parte de um grupo, né, muito grande mundialmente e conhecem e estudam e são, além de pioneiros, sempre à frente do ponto de vista de tecnologia e o olhar de inovação. O que vem de novidade, nesse mercado e o que a 99 vem trazer para uma novidade próxima aí para a gente? Perfeito. Obrigado pelo espaço de falar isso. A gente está muito animado com as novidades. Então, primeiro de tudo, eu queria falar sobre 99 e nosso objetivo enquanto companhia global de realmente ser um app e um super app de conveniência, tá? Então, a gente está falando aqui de uma companhia que já está há 12 anos no mercado, com o nosso negócio de mobilidade muito forte, muito maduro no Brasil inteiro. Nosso negócio de serviços financeiros, que é a 99 Pay, já com 4 anos de existência, e agora a gente expande para o nosso mercado de food delivery, tá? Então já estamos com a cidade de Goiânia operando, aqui já faz 2 semanas, então nosso primeiro lançamento no Brasil, mas que demonstra todo essa nova estratégia de 99 em ser esse grande app de conveniência com esses 3 serviços muito fortes para atender o consumidor e trazer essas ofertas conjuntas, no fim das contas, né? Pensando no dia a dia, se essa é a solução do dia a dia. Então, quando você está pegando uma corrida, você poder pedir um jantar e poder pagar pela carteira digital. Então, tem todo um ecossistema que junto traz mais tração, traz mais vantagem, traz mais economia. Então, esse é um move que será bem ambicioso e grande por parte do 99. Então, a gente anunciou mais de 1 bilhão de investimentos, 1 bilhão de reais em investimentos só em 2025 para expandir esses novos serviços e novos portfólios. Então, é uma das grandes novidades que a gente tem para o ano. Legal, ó. Então, para você que está em casa, em Goiânia, Goiânia já. quando estiver assistindo a CNN, quando estiver acompanhando a programação da Itatiaia, já pode usar aí o Sim, 99 Food para pedir exato, aquela gente, ó. comida, aquela bebida para acompanhar a programação. Exatamente, o app inteiro com frete grátis, mais de R$ 99 de cupons lá no app, um monte de restaurante legal, então só pedir, já tá funcionando. Legal. Rafael, o tempo é curto, o papo é muito bom, passa Putz, já rápido, passou? já passou. Agradeço a sua presença. O CMO Summit Online aqui ganhou muito aí com as novidades, com um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e das experiências que você pode trazer como ensinamentos e como um olhar para um mercado que é tão importante na vida da gente como cidadão. Excelente, muito obrigado pelo convite, Bruno. Boa tarde a todos. A Boa gente tarde, volta em pessoal. breve. Tchau, tchau.